Primeira leitura. Segundo livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isto aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha-mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros, em número de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Esta passagem descreve um período de grande tumulto e mudança para o reino de Judá. Joaquim reinou por um período muito breve, de apenas 3 meses. Sua curta governança é marcada por uma avaliação negativa. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. Esta repetição de comportamento negativo, que ecoa o comportamento de seu pai, sugere uma continuidade de práticas e atitudes que desagradam a Deus, refletindo uma liderança que falhou em alinhar-se com os princípios divinos. A invasão por Nabucodonosor é um evento de enorme impacto. A descrição do cerco e subsequente captura de Jerusalém destaca a vulnerabilidade do reino de Judá diante da potência babilônica. Este evento não é apenas uma consequência de poder político e militar, mas é interpretado na narrativa bíblica como uma consequência do comportamento pecaminoso dos líderes de Judá. A remoção dos tesouros do templo e do palácio, bem como a deportação em massa, incluindo líderes e artesãos, indicam uma devastação profunda, tanto material quanto humana. O templo, centro da vida religiosa e espiritual, é profanado, e a comunidade é desmantelada, levando ao exílio uma parte significativa da população. A nomeação de Matanias, renomeado Zedequias, pelo rei da Babilônia, aponta para a prática comum de instalar governantes vassalos para manter controle sobre territórios conquistados. Zedequias, sendo uma escolha de Nabucodonosor, simboliza a perda de soberania de Judá e a subordinação à Babilônia. Do ponto de vista teológico, a narrativa pode ser vista
como uma manifestação do julgamento divino sobre a infidelidade de Judá. O comportamento dos reis e do povo, que fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, culmina em consequências severas. No entanto, a história também prepara o cenário para futuros eventos de redenção e restauração, conforme outras partes das Escrituras. Esta passagem pode servir como um lembrete sobre a importância da liderança justa e fiel, tanto em contextos religiosos quanto seculares. As ações dos líderes têm consequências significativas para a comunidade como um todo. Além disso, a passagem enfatiza a necessidade de alinhamento com valores éticos e espirituais para evitar a decadência moral e social. Por fim, ela oferece uma perspectiva sobre a resistência e a esperança, mesmo em tempos de grande adversidade. A história de Judá, apesar de trágica neste momento, é parte de uma narrativa maior, que inclui promessas de restauração e renovação.